E aí pessoal, bom dia. É o seguinte, a gente já estudou tanta coisa, né? Estudamos todos os animais, né? Classes, estudamos tudo, tá certo? Vamos agora estudar um pouco sobre as plantas, tá bom? Eu gostaria muito que tivesse todo mundo presencialmente, que seria muito melhor, mas bora lá. Estudamos a aula passada um pouco sobre as características das plantas, né? Algumas características, e hoje vamos estudar algumas classes delas, certo? A primeira classe é chamada de Bryophytas, que são as classes é, são as classes das pequenas plantas, certo? São plantas pequenas, geralmente com alguns poucos centímetros, né, de altura, né, que elas sempre estão em locais úmidos e sombreados. Por quê? Porque são plantas pequenas, né? E elas não têm, como é que eu posso dizer, a estrutura das plantas maiores. Ou seja, elas precisam sempre estar perto de ambientes úmidos, ou seja, ambientes que possuem água, para poder ela ter o recurso da água disponível para ela. É como se eu pudesse dizer, os animais mais simples, né? Os animais mais simples que nós estudamos, eles sempre estavam associados ao que? À água, né? Entendeu? Tem as esponjas, né? Quinidários, todos estão aonde? No ambiente aquático, né? As plantas não estão no aquático, mas estão em ambientes que possuem muita água e sombreados ainda, entendeu? Para evitar a perda da água rapidamente, né? Aqui, ó, grupos vegetados briófitas, ó, pequenas plantas, certo? Então, bora lá. O corpo do musgo é formado basicamente de três partes ou estruturas: rizoides, né? Filamentos que prendem a, a planta no ambiente, certo? E por eles a planta consegue absorver do solo, do ambiente, a água e os sais minerais, né? Tá bom? E o cauloide, pequeno haste de onde parte os ciloides. Ou seja, o rizoides é como se fosse uma raiz, certo? Os cauloides são como se fosse o caule. E os ciloides, estruturas clorofiliadas e capazes de fazer a fotossíntese, ou seja, são as folhas, entendeu? São estruturas, como eu posso dizer, menos desenvolvidas, tá bom? Mas que realizam basicamente a mesma estrutura, mesma utilidade, certo? Ó, estrutura das briófitas. Essas estruturas são chamadas de rizoides, cauloides, quiloides, porque não tem a mesma organização das raízes, caules e folhas, ó, como eu já tinha dito antes, certo? Ó, como eles não são tão desenvolvidos, né? O, as plantas superiores, elas têm todo um canal de ligação, tudo isso, né? Vasos condutores, né? Transporte de nutrientes como a água, tudo isso, certo? Devido à ausência de vasos condutores de nutrientes, a água absorvida no ambiente é transportada nessas plantas de célula para célula ao longo do corpo do vegetal, ou seja, ainda demora a questão da é passar de célula por célula, pouquinho em pouquinho. Isso já demora, entendeu? Na na vamos supor, nas plantas superiores, o vaso condutor é como se fossem nossas artérias. Meu irmão, tudo que a gente come, bebe, passa rapidamente, mas é muito rápido o transporte de substâncias pelo nosso corpo, entendeu? E como esse transporte é lento, como eu disse, elas são limitadas em relação ao crescimento, entendeu? Se elas tivessem sistemas de transporte mais, né, transporte melhores, aí elas conseguiriam crescer, mas como não tem, elas são sempre pequenas. Acompanhe o raciocínio. Se uma planta terrestre de grande porte não possuísse vasos condutores, a água, de, a água demoraria muito para chegar até as folhas, né? Entendeu? Ó, então, é como dizem, ó. Ó, se uma planta superior tivesse o transporte de água de nutrientes muito lento, é como dizem aqui, não daria tempo. Ela estaria exposta ao sol, então o sol ia fazer a água, ia fazer ela transpirar, ia perder água mais rapidamente do que repor. Então ela ia morrer. É por isso que tem uma coisa bem chamada aqui, ó. Deixa eu olhar aqui, ó. Ambientes úmidos, ricos em água e sombreados, ou seja, pouca presença de que? De sol, de luz. Então com isso elas conseguem se equiparar, certo?
Mas nem todas as plantas que possuem rastros condutores são altas. O capim, por exemplo, possui rastros condutores e possui pequeno porte. Entretanto, uma coisa é certa: se a planta terrestre não apresenta rastros condutores, ela terá pequeno porte e irá em ambientes preferencialmente úmidos e sombreados. Ó. Então, se não tem rastros condutores, ela é o que? Ambiente úmido e sombreado. Ó, musgos e hepáticas são os principais representantes das briófitas, né? Ó, pressão. Aqui é o seguinte: musgos da onde? Sempre em ambientes úmidos e sombreados. Ó, os musgos são plantas eretas. As hepáticas crescem deitadas no solo, enquanto as briófitas vivem em água doce. Né? Mas nenhuma se conhece. Mas nenhuma é espécie marinha. Por que não pode ser espécie marinha? Porque já que elas têm o metabolismo metabolismo não, o transporte de água de nutrientes lento, já imagina se está no ambiente marinho que o sal faz o animal, a planta perder água. Não tinha condições não, iam morrer todas. Reprodução das briófitas. Para explicar como as briófitas se reproduzem, tomaremos como modelo o musgo mimoso. Vamos lá. Ó, os musgos são verdes, né? Por exemplo, são plantas sexuadas, que apresenta a raça chamada gametorrito. Isso é, produz gametas, como a gente também, entendeu? Nós não temos gameta masculino e feminino? Pronto, nós produzimos também, igual a eles, certo? São plantas sexuadas. Ou seja, sexuadas quer dizer o quê? Quer dizer que depende... Depois dessa acaba, minha filha. Entendeu? Vamos retornando aqui. Ó, vamos passar aqui rapidinho aqui. Vamos ver aqui o que, é que tem aqui de importante. Ó, os gametorritos, né, que são estruturas que produzem o que? Uma pequena estrutura, geralmente chamada apical, onde termina os ciloides. Ali os gametas são produzidos, ou seja, os gametorritos, né? Os gametorritos masculinos produzem gametas móveis, né, que tem que se mexer, igual ao nosso espermatozoide, com flagelos, né, igual a ele. Os anterozoides, os anterozoides. Já os gametas femininos produzem gametas imóveis, ou seja, chamados osferas, ou seja, paradinhos, como o nosso também. Certo? Só muda a questão do nome. Uma vez produzido na planta masculina, os anterozoides podem ser, olha aqui como é importante, eles dependem totalmente do ambiente onde estão. Podem ser levados até a planta feminina com pingos de água da chuva que caem e respingam. Ou seja, vamos lá. Para esquecer, para você não se confundir aqui, vamos lá. Primeira coisa, os musgos são plantas sexuadas, ou seja, tem a planta macho e a planta fêmea, beleza? Eles dois produzem gametas. Aqui, acompanha o mouse, gametorritos, certo? Tá bom? Os gametorritos masculinos produzem gametas móveis, como o nosso espermatozoide. Ele precisa se mexer. Ele precisa ter a locomoção, certo? E como é que ocorre a ajuda na locomoção? A água, tá bom? Já chamado de anterozoides, masculino, certo? Já o gameta das meninas, né, das plantas fêmeas, são chamados de que? Osferas. E são o que? Não se mexem. Ou seja, a planta macho e a planta fêmea, mesmo eles estando distantes, mas estão em que ambiente? Em ambiente úmido, ou seja, tem água. E esses ambientes úmidos e sombreados, geralmente, vai ter uma precipitação, que é a chuva, tá certo? Então vai ajudar ao gameta a se mexer, a locomoção do gameta até chegar à planta fêmea. Aí sim ocorre a reprodução, tá bom? Então basicamente isso. Na planta feminina, os anterozoides nadam. Quando ele chega na planta feminina, os anterozoides nadam em direção à esfera. Da união entre um anterozoide e uma esfera, surge quem? O zigoto. Igual a gente, pessoal. Igual a gente. Como eu expliquei na aula já, tem um gamete masculino e gamete feminino. Quando eles se encontram, aquela célula que surge é chamada zigoto, que é a célula o que? 2N. Não sei se vocês se lembram. Cada gameta é N, certo?
tem aqui a metade da carga genética. Quando os dois se unem, surge quem? O zigoto, que é a nossa primeira célula, né? E ele tem 46 cromossomos. No nosso caso, nas plantas outra coisa, certo? Mas só quero que vocês entendam que o zigoto já é uma célula completa, certo? Ó, que se desenvolve e forma um embrião sob a planta feminina. Em seguida, o embrião se desenvolve e origina o que? O esporofito, ou seja, vai começar a produzir esporos, certo? Aqui é um exemplozinho, certo? Ó, ixi, acabou. Mas vamos lá. Seguinte, ó. Quero que vocês tenham entendido essa parte aí, ó, certo? Depois a gente vai terminar aqui, ó, porque são duas etapas. Então seria o que o gameta chega na outra, surge, aí surge o zigoto. Dois gametas se unem, né? Surge o zigoto. Esse zigoto, certo? Vai se desenvolver e depois vai produzir o que? Esporos. E com esses esporos vão o que? Germinar para produzir o que? Outras plantas. Agora é um ciclo, dois ciclos, certo? Agora eu vou ver se eu passo alguma coisa a mais no documentáriozinho para poder explicar melhor essa questão aqui, certo? Mas claro que a gente vai explicar melhor já na próxima aula já. Deixa eu olhar aqui.